Estamos de volta com o Jornal da Cidade. Nós vamos agora falar sobre o tempo, porque as chuvas chegaram e chegaram com força aqui em nossa região. Só para você ter uma ideia, até agora, início da tarde, aqui na cidade de Paracatu, isso aí referente às últimas 24 horas, já choveram 55 milímetros. É muita água, meu amigo. E se nós contabilizarmos, os números das últimas 48 horas, preste atenção, a quantidade de chuvas aqui em nossa cidade chega a 150 milímetros. É muita água. Veja agora como fica o tempo na tarde de hoje aqui em Paracatu e também nas cidades da região. E a previsão do tempo para esta sexta-feira é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Em Paracatu e Vazante, mínima de 20 e máxima de 24 graus. Em João Pinheiro, mínima de 19 e máxima de 23 graus. Em Unai, mínima de 21, máxima de 25 graus. E em Guarda-Mor, mínima de 20 e máxima de 25 graus. Você viu aí, né? Nas últimas 48 horas, 150 milímetros de chuva, de água. E as chuvas torrenciais aqui em Paracatu estão provocando estragos em diversas partes da nossa cidade, em alguns bairros aqui de Paracatu. E essa situação acaba colocando em risco a segurança, infelizmente, aí, de algumas famílias. Uma dessas famílias que estão em perigo aqui em nossa cidade em decorrência da forte chuva, essa família lá do bairro Nossa Senhora de Fátima. E a telespectadora aqui do Jornal da Cidade nos procurou preocupadíssima, temendo pela segurança de toda a família, isso em decorrência de uma área próxima à casa dela que está em perigo eminente. Um barranco está em perigo. A repórter Thalita Mendes esteve lá no bairro Nossa Senhora de Fátima para acompanhar de perto esse drama. Boa tarde, João Paulo. Nós estamos aqui com a Antônia, que procurou os estúdios da TV Minas Brasil para fazer um pedido de ajuda, porque a casa que ela está agora está cedendo. É uma situação muito grave, como nós vamos mostrar daqui a pouquinho, mas antes eu vou conversar com a Antônia. Antônia, conta pra gente como que foi essa situação. Devido à chuva forte, você chegou a ouvir um barulho, né, pela madrugada, e quando você acordou, tinha cedido. Através da chuva, né, a gente não pode reclamar porque a gente precisa da chuva também, né? Mas aí eu acordei, o barulho, sabe? Aí quando foi agora de manhã que eu vim, né, aí tá desse jeito que nem você está vendo. Então é um ajuda, um grito de socorro, né? Porque é o lugar que eu moro, né? Então, assim, é um grito de socorro mesmo, sabe? E muitas pessoas, muitas vezes julgam, falam assim, mas por que comprou a casa que estava em cima do barranco? Você comprou porque realmente era a casa que você tinha condições de comprar naquele momento. Com certeza, porque na época, uns 5 anos atrás, sabe, foi assim, coisa muito difícil, através de boia fria, sabe, que é que eu consegui também através de boia fria, foi o lugar que eu dei conta de comprar na época, sabe, que foi mais barato, foi mais em conta para mim, sabe, aí foi o lugar que Deus me abençoou, que eu dei conta de comprar. Então nós estamos mostrando aí a situação que está a casa e como vocês podem ver, a Antônia precisa de ajuda. Se você puder ajudar, nós vamos deixar o contato dela aqui, o endereço também na tela, para que você entre em contato. Lembrando que estamos em contato com a Secretaria de Segurança da cidade e com a Defesa Civil. É com você, João Paulo. Sobre essa situação do bairro Nossa Senhora de Fátima, situação aí de algumas famílias lá do bairro Nossa Senhora de Fátima, eu tenho certeza também de outros bairros, né, nós recebemos alguns pedidos, solicitações e destacamos aí esse do bairro Nossa Senhora de Fátima, mas estaremos acompanhando, fazendo um apanhado geral aí sobre a situação aqui em nossa cidade. Sobre essa situação específica, a nossa produção imediatamente, é claro, devido a esse risco dessa família no bairro Nossa Senhora de Fátima, nossa produção entrou em contato com a Defesa Civil aqui da nossa cidade, pedindo
uma visita aí ao local e também pedindo providências, porque essa situação está complicada. Bem, nós somos informados pelo Emerson, que é um dos responsáveis pela Defesa Civil. Ele nos informou que a Defesa Civil, né, irá no período da tarde, lá no local, para verificar essas condições. Segundo o Emerson, pela manhã, as equipes estão já empenhadas em outras questões também ligadas às fortes chuvas. Mas nos garantiu que na parte da tarde irá lá no bairro Nossa Senhora de Fátima acompanhar aí essa situação. Situação complicada, como você pôde ver, né, essas famílias aí não podem esperar muito, senão a coisa pode, Deus nos livre e guarde, se tornar algo pior. É o que temem essas famílias. Então, a situação complicada não pode demorar muito para tomar uma solução com relação a isso. Nós, aqui do Jornal da Cidade, estamos aguardando, então, o posicionamento da Defesa Civil, né, para trazer aí para você, telespectador, em especial para essa família que está em perigo, para trazer as informações. Nós recebemos também aqui informação da nossa repórter Thalita Mendes, foi verificar uma outra situação, né, dos fundos da casa, dessa casa, sim, e agora conversou com uma vizinha, estou sendo informado pela nossa produção, uma vizinha aí dessa família que também está passando pela mesma situação, é isso? Ok, pode rodar. Nós estamos aqui com a Sônia, que mora ao lado da Antônia. Nós viemos verificar aqui a situação dos fundos da casa dela e a Sônia passa pelo mesmo problema. Sônia, conta pra gente como que tá essa situação aqui. Eu já procurei a Defesa Civil, eles vieram cá, mas não resolveram nada para nós, né? Aí tá do mesmo jeito, chovendo muito, a gente fica com medo, tem dia que a gente perde o sono, fica pensando, né, com medo de desbarrancar, né, a casa da gente cair. É muito perigoso, né? E vocês procuraram os órgãos públicos? Já procurei 2 vezes, já vieram cá e falou que não tinha como fazer nada. Aí nós ficamos com isso, né, Antônia? E tem crianças que moram aqui? Os meninos, os netinhos não podem brincar no fundo do quintal, que é muito perigoso, né? O barranco cair lá embaixo. Não tem como. Nós não sabemos o que devemos fazer, né, com isso aqui, com esse barranco. Então, como eu disse, a nossa produção já fez o contato imediato com a Defesa Civil. Vai lá no local, nessas 2 residências, no período da tarde, mas tem que ser rápido, viu? Porque a situação está muito complicada e nós vamos trazer aqui as informações para você assim que obtivermos ela. Então, nossa equipe está em contato com a Defesa Civil. Só que tem que agir rápido aí, porque essas famílias estão correndo sério risco. E amanhã, dia 25 de janeiro, grande assunto aqui, mas ainda falando de situações complicadas. 25 de janeiro completa exatos 1 ano da tragédia lá em Brumadinho. Durante toda esta semana, nós estamos exibindo aqui no Jornal da Cidade uma série de reportagens tratando sobre esse assunto. Como nós já vimos na nossa série sobre o rompimento da barragem de rejeitos de minério lá em Brumadinho, a poluição do rio Paraopeba, que é a principal fonte hídrica da região, tornou a água imprópria para o consumo em diversos pontos. Um relatório que foi divulgado ontem pela Fundação SOS Mata Atlântica confirma que, 1 ano após a tragédia, a contaminação do rio ainda é alarmante. Dos 23 pontos analisados, nenhum apresentou qualidade boa ou ótima. Os índices obtidos ainda mostram que a água não pode ser utilizada em toda a extensão monitorada. Já começa pelo próprio nome, né? Minas Gerais, né? Ele nasceu da mineração com a palavra, né, do ouro na idade, né, nos anos antigos. Então, a vocação de Minas Gerais é a mineração, tanto que é o estado, né, que mais tem operações mineiras no país. Mariana chega a depender 89% da nossa receita advém da mineração. Então, é muito complicado, porque você tem a empresa que é responsável pela maior tragédia ambiental do país, o maior derramamento de lama do mundo, mas é a empresa que, sem esse recurso do CEFEM, você não consegue manter os serviços essenciais. Nós não temos alternativas hoje. A alternativa nossa é médio e longo prazo, que é trazer um distrito industrial para cá, para gerar emprego e renda para as pessoas que estão desempregadas,
Mas é aquele negócio, não é fácil. Nós temos um IoT hoje que é referência nacional e internacional, então a gente tem que investir no turismo também, que não é muito fácil, porque vai investir no turismo agora, vai suprir a renda da mineração, não vai. Ao olhar para o presente e para o passado de Minas Gerais, é fácil perceber a dependência que o Estado e que o Brasil tem da extração de minério. Mas a pergunta que fica é o que pode mudar no setor de mineração para que tragédias como Brumadinho e Mariana não se repitam no futuro. Você pode colocar, por exemplo, sistemas de filtragem de rejeitos, onde você vai reduzir maciçamente a quantidade de rejeito que vai para as barragens, ou até mesmo em algumas escalas, exemplo de algumas empresas de mineração, que elas nem têm barragens, elas têm pilhas de rejeito. O rejeito, ao invés de ser lançado na barragem, ele é filtrado, prensado, ele sai numa umidade muito menor e a partir daí ele é secado e empilhado. Do ponto de vista legal, houve um avanço no estado de Minas Gerais, com a aprovação da Lei de Segurança de Barragens, uma nova lei que proibiu esse tipo de barragem que se rompeu em Mariana e em Brumadinho, e isso foi um grande avanço. O problema é que só se aplica em Minas Gerais essa lei. E existem dezenas de barragens desse tipo que ainda estão operando no Brasil inteiro. Esse professor da UFMG está pesquisando alternativas para aproveitar os rejeitos armazenados em barragens. Ele desenvolveu geopolímeros que podem substituir o cimento. A tecnologia já foi testada para a construção de uma casa na cidade de Pedro Leopoldo. Eles falam que de 2010 a 2030 nós já vamos ter produzido 11 bilhões de toneladas de rejeito. E nós já estamos no meio desse período, então a gente já produziu aproximadamente 5,5 bilhões de toneladas de rejeito. Isso a gente tem que desenvolver tecnologias para aplicação desses rejeitos em coprodutos, como pisos intertravados, asfalto drenante, piso drenante. Isso no sentido de aproveitar esses materiais em substituição, por exemplo, a areia comum à brita convencional. A gente pode desenvolver produtos para utilizar esses rejeitos nessas atividades. Familiares de vítimas e organizações que atuam na assessoria aos atingidos também estão tentando conscientizar investidores que compram ações da Vale no Brasil e no exterior sobre a necessidade de cobrar mudanças na conduta das mineradoras. O objetivo, na verdade, é atrair investimentos responsáveis para o Brasil, entendendo que são eles, os investidores, aqueles capazes de exigir parâmetros de segurança, de exigir reparações justas, indenizações adequadas, construções conforme a realidade daquela comunidade, E eles têm o papel e têm capacidade de pressionar as empresas para que esse paradigma mude, entendendo que tem pessoas por trás desse dinheiro. Muitas pessoas vieram falar: eu não quero me aposentar com um dinheiro que o fundo lucrou às custas da morte de outras pessoas. Por favor, não me diga isso. Então, isso realmente remexe as emoções, Então, é necessário chamar ainda muita gente para essa conversa, os bancos que financiam os empreendimentos, os governos, tem muita gente envolvida na cadeia e é toda uma dinâmica de funcionamento do mercado mesmo, que a gente está tentando tornar mais responsável. Falar de um assunto aqui que também causa muita preocupação e toda a comunidade, a população do país deve ficar atenta e, felizmente, a população está se atentando mais para esse quesito, que é sobre a corrupção dos setores públicos em nosso país. E a percepção do setor público aqui do Brasil, infelizmente, é a pior pelo segundo ano seguido. Essa pesquisa é feita em 180 países pela organização Transparência Internacional. Corrupção é um termo recorrente para descrever o Brasil. A gente vê isso todos os dias, É uma questão do nosso povo como um todo, Não é só coisa de político também, mas todo mundo é um jeitinho aqui, uma propininha ali, um gato ali. A confiança está abalada.
A impressão da população vai ao encontro do resultado do Índice de Percepção da Corrupção, o IPC, divulgado hoje pela Transparência Internacional Brasil. Feito com base em pesquisas de avaliação com empresários e especialistas, o IPC 2019 mostra o Brasil na 106ª posição em um ranking de 180 países. O Brasil já vinha caindo em relação à sua posição, em relação à sua pontuação também, mas alcançamos agora a pior posição na série histórica do índice de percepção desde 2012. Esses resultados são uma consequência de um ano de 2019 em que não houve reformas significativas na agenda anticorrupção e, pelo contrário, nós vimos diversos retrocessos, tanto em questões de interferência política em órgãos de controle, como a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, como também tentativas de desmonte de todo um conjunto de legislações e instituições que já vinham fazendo um trabalho relevante no combate à corrupção. Entre os países da América do Sul, o Brasil está atrás de Uruguai, Chile e Argentina, e é menos corrupto que Bolívia, Paraguai e Venezuela. Os países mais bem colocados foram Dinamarca, Nova Zelândia e Finlândia, e os últimos do ranking são Somália, Sudão do Sul e Síria. O Índice de Percepção da Corrupção é o principal indicador do tema no mundo. No evento de divulgação do relatório de 2019, também foram debatidos caminhos para que o Brasil pare de perder posições e se torne um país cada vez mais íntegro. Um deles é avançar da repressão, que o país fez bem, quebrou com o ciclo de impunidade, com as grandes operações, Lava Jato e outras, mas agora passar para as medidas preventivas e que mudem as raízes da corrupção sistêmica no Brasil. E outro aspecto fundamental é a ampliação das garantias e o respeito aos princípios democráticos de uma imprensa livre e uma sociedade civil ativa. Porque, historicamente, o resultado que aparece no nosso ranking é que entre os 10 melhores países sempre estão as democracias mais consolidadas, com imprensa ativa, que investiga e que cobra, e uma sociedade civil também que atua e participa das decisões. Nós vamos agora tratar de um assunto referente à saúde, e eu chamo a sua atenção para ele. O crescimento no número de cirurgias plásticas entre adolescentes no Brasil revela uma tendência aí de comportamento dessa geração. Mas quando a imagem se torna mais importante do que a saúde, é necessário ficar atento. Aos 17 anos, Douglas começou a postar vídeos num canal da internet. A agressividade de alguns comentários sobre a aparência dele fizeram o jovem duvidar de si mesmo. Olha esse menino. Ele deveria fazer uma cirurgia na orelha. Olha as pernas. Que eu já não conseguia cantar mais, já não conseguia subir em palco mais. Eu me prendi mesmo. Eu achava que eu não tinha competência nenhuma para aquilo. Com ajuda profissional, Douglas percebeu que não ia adiantar operar mudanças para agradar aos outros. A gente nunca vai estar 100% aos olhos dos outros. Nunca vamos estar 100%. Sempre o outro vai enxergar a gente primeiro com uma falha, para depois ter que aceitar os seus pontos positivos, né? Que esse processo é se aceitar e viver nos nossos moldes, não nos moldes dos outros. Mas a aprovação dos outros é essencial para muitos jovens que cresceram tendo as fotos das redes sociais como um verdadeiro guia de beleza e felicidade. Segundo a Associação Brasileira de Cirurgia Plástica, nos últimos 10 anos, o número de adolescentes que procurou uma operação plástica aumentou 141%. 141%. Nenhum outro país no mundo tem tantos jovens entre 13 e 18 anos mudando a própria aparência numa mesa de cirurgia. O doutor Wendel Igueto, por exemplo, já recebeu no consultório uma menina de 11 anos que queria aumentar os seios. Casos como esse, ele diz que tenta resolver na conversa. As mamas ainda estavam em desenvolvimento e ela já começou a se preocupar com o evento futuro. O importante é conscientizar também esse jovem que cada pessoa tem o seu grau de beleza e a estética varia de pessoa para pessoa. Um exemplo importante chega um paciente às vezes pedindo o nariz de tal artista. O que eu tento fazer? Conscientizá-lo que aquele nariz ele é bonito para aquele paciente, mas não necessariamente esse nariz vai ficar bom para ela. Todo mundo, é claro, tem o direito de querer ser mais bonito, diz o médico. Só que o jovem é imediatista e a cirurgia tem limites. O jovem não tem a paciência para esperar
as coisas se maturarem, como uma delas é o corpo crescer, ou, por exemplo, quero ir para uma academia e não tenho tempo para esperar o corpo se desenvolver, então já vai buscar um anabolizante, vai buscar uma lipoaspiração, vai buscar um tratamento estético. Daqui a pouco, domingo, tem estreia aqui na TV Minas Brasil, Papo Mix com Emanuele Moraes, e nós vamos recebê-la aqui em nossos estúdios. Eu volto já.